Olá pessoal, a nossa news desse mês fala sobre os desafios da terapia nutricional no contexto da UTI. Então sempre quando a gente fala de um paciente grave, a gente entende que esse vai ser um paciente desafiador. E por onde a gente começa? A gente começa entendendo que um paciente grave, ele não é o mesmo do momento que ele entra até o momento que ele sai da unidade de terapia intensiva. Ele passa por várias fases ao longo da jornada dele dentro da UTI. Então ele tem aquela fase inicial, que é aquela fase super aguda, onde a gente vai ter que tomar muito cuidado para não hiperalimentar esse paciente, onde muitas vezes o conceito de menos é mais, onde a gente vai se preocupar muito com a perfusão, com a hemodinâmica, com outros pontos, vai garantir sim uma nutrição enteral precoce, mas com muito cuidado, respeitando essa fase mais aguda. A partir daí ele passa para uma fase mais de reabilitação, de recuperação, onde aí sim a gente começa a ter a terapia nutricional mais agressiva, onde a gente busca atingir metas, onde a oferta proteica mais alta faz toda a diferença para a gente tentar reabilitar e permitir que esse paciente saia da UTI funcionalmente melhor do que ele poderia sair se nada disso fosse feito, né? E aí, claro, a gente começa o desafio. Se eu tenho que nutrir esse paciente, se eu tenho que reabilitar esse paciente, se eu tenho que garantir que ele tenha uma perda menor de massa muscular, eu tenho que fazer uma terapia nutricional adequada. E aí a gente passa a esbarrar no problema da tolerância, da digestibilidade da dieta enteral. Esse paciente vai tolerar o volume que eu preciso dar de enteral? Como é que eu faço para garantir essa tolerância a esse paciente? E quando a gente começa a falar de tolerância, a gente tem que pensar que esse é um cenário desafiador. Por quê? Porque mais da metade dos pacientes, mais de 60% dos pacientes na UTI tem pelo menos um sintoma de disfunção do trato gastrointestinal. E isso vai impactar na aceitação da dieta. Então é um paciente que facilmente distende, facilmente tem diarreia, facilmente vomita, e eu tenho muita dificuldade em progredir essa fórmula. Como é que eu posso melhorar esse cenário do ponto de vista da terapia nutricional? Avaliar a fórmula enteral que esse paciente está usando. E aí quando a gente pensa em avaliar a fórmula, uma das coisas que a gente tem que lembrar é sobre o tipo de proteína. O tipo de proteína que tem nessa fórmula enteral pode fazer diferença na digestibilidade e tolerância do paciente. Quando a gente fala de proteína, a gente fala muito em quantidade de proteína, né? Que as diretrizes recomendam ali no mínimo 1,2 até 2,5 gramas por quilo. Mas a qualidade da proteína também é importante nesse cenário da UTI. Então a gente tem, por exemplo, tipos de proteína que são de mais fácil e mais rápida digestibilidade. Então quando a gente compara, por exemplo, proteína do soro do leite com a caseína, quando a gente compara um mix de proteínas com a caseína isolada, a gente tem que a caseína é muito mais lentamente absorvida, né? Ela demora muito mais para ser digerida, ela pode coagular dentro do estômago, dando até casos compatíveis com uma obstrução gástrica por um coágulo muito grande, por exemplo, de caseína. Então a gente pensar nisso na fonte da proteína, que esse mix de proteína ou que uma fonte de proteína de mais fácil digestibilidade vai fazer diferença nessa tolerância e da gente a conseguir atingir metas e melhorar o desfecho final desses pacientes, é outro ponto que a gente tem para saber. É isso, tudo isso vai estar escrito na news, não perde, lê ela inteira que a gente fez para vocês.